Boa noite. Terça-feira, 5 de junho, o Jornal da Guará está no ar e você vai ver na edição de hoje. No Dia Mundial do Meio Ambiente, a polêmica das praças de São Luís e a arborização. Especialistas falam da importância das áreas verdes. Enquanto isso, reunião discute o destino correto de resíduos sólidos e dos plásticos, que ainda são os maiores responsáveis pela contaminação de rios e mares. A Atlas da Violência aponta a redução na taxa de homicídios no Maranhão entre os anos de 2015 e 2016. Organizações lançam campanha para reduzir trabalho infantil. O estado do Maranhão é o quarto com maior incidência de trabalho irregular. Veja ainda, o Ministério da Educação divulga edital com período de inscrição no SISU. E uma exposição que mostra os diferentes sotaques de uma festa tipicamente maranhense, o Bumba Meu Boi. Agora, no Jornal da Guará. Hoje é o Dia Mundial do Meio Ambiente. E por meio ambiente é preciso compreender que é o espaço todo em torno de convivência. Daí, a importância de preservar tudo isso, se preocupando com os mananciais, com a fauna, também com as árvores. Elas, aliás, estão no centro de uma discussão ferrenha aqui em São Luís. Desde a divulgação de vídeos e fotografias de como deve ficar a Praça do Panteão e a Praça Deodoro, todo mundo se pergunta, e as árvores dessas praças, hein? Na reportagem de Eduardo Gomes, ouvimos especialistas que nos explicam a importância da flora, não só para a questão paisagística, mas também para garantir o equilíbrio do nosso ecossistema. Elas estão em vários pontos da capital e são essenciais para o paisagismo e o sistema ambiental da cidade. Fica até difícil imaginar as ruas e avenidas sem as árvores. E é esse clima agradável que atrai muita gente para as praças e parques, pontos arborizados que trazem a sensação de bem-estar. Segundo este especialista, as árvores influenciam diretamente no clima da cidade. A questão da vegetação em si, não só da parte de árvore, mas a questão, por exemplo, da mudança do solo, né, está muito relacionado com a questão do clima local, né? Então, por exemplo, antigamente as cidades eram florestas, eram regiões com solo, né? Hoje em dia o processo de urbanização fez com que se trocou muito, né? Muitas das áreas que tinham a vegetação natural por regiões asfaltadas, muito urbanizadas, né? E isso tem um papel fundamental na questão do clima urbano mesmo, né? Só que o número de árvores aqui em São Luís ainda é muito baixo. Segundo o IBGE, apenas 32% das ruas e avenidas são arborizadas. E o desmatamento é um dos principais fatores que interfere nesse baixo índice. De acordo com esse cientista ambiental, apesar de influenciar no paisagismo da cidade, as árvores não têm influência direta no microclima, mas a camada asfáltica interfere no aumento da temperatura e que o ideal seria a substituição do asfalto pelo concreto. Bem, a arborização é importante no ambiente urbano de vários aspectos. Ela funciona como paisagem, é agradável a visão, olhar aquela área verde, funciona como uma barreira contra a poluição sonora. Você arborizar ao longo de vias, você diminui a poluição sonora para as casas que estão adjacentes, e ela também tem a função de gerar sombra. A sombra faz a temperatura cair, indiscutivelmente, mas naquele ponto. Mas imaginar que as árvores das áreas arborizadas afetem o clima da ilha de forma significativa, isso é uma afirmação que tem que ser levado de forma relativa. Por quê? Porque o nosso clima é basicamente formado, a nossa temperatura, pelos ventos que sopram, os ventos nordeste que sopram com bastante força, principalmente de setembro a novembro. Então esses ventos é que estabelecem o padrão de temperatura. Outra característica que estabelece a temperatura da ilha é a questão de que nós temos uma malha viária toda asfaltada. Isso, num ambiente como o nosso, é um problema, um desafio de gestão. O asfalto, ao meio-dia, 13h, a temperatura da superfície chega a 65 graus. Então, se você imaginar que nós temos 2.300 quilômetros de vias
pavimentadas, asfaltadas na área metropolitana de São Luís, você tem um potencial muito grande de aquecimento. Mas a retirada do asfalto pelo concreto não agrada muita gente. Recentemente, a Prefeitura de São Luís divulgou imagens da reforma da Praça Deodoro. A ausência de árvores deixou muitos internautas revoltados. Em nota, o IPHAN esclareceu que foram adotadas soluções arquitetônicas que valorizaram e permitem a manutenção das árvores. Quem defende mesmo a permanência das árvores precisa cuidar e cultivar os espaços arborizados da cidade. A árvore, né, não é um incômodo, e sim um benefício à qualidade de vida de todas as pessoas, né? Precisamos de praças arborizadas, sim, sempre. Não só essa região que está sendo reformada, mas em vários outros locais. É necessário plantar para as futuras gerações ter uma cidade mais verde e principalmente com mais sombra, né, que hoje nós não temos. Bom, como parte das comemorações por este Dia do Meio Ambiente, diversas ações foram realizadas em todo o Maranhão. Aqui em São Luís não foi diferente. E uma constatação preocupante serviu de alerta nessas ações. Apesar do crescimento do lixo eletrônico, ainda é o plástico o maior responsável pela poluição, como nos mostra a reportagem de Elinalva Cardoso. Este ano, o Dia Mundial do Meio Ambiente tem como tema Acabe com a Poluição Plástica. A meta da Organização das Nações Unidas é combater o lixo marinho e mobilizar todos os setores do nosso planeta no enfrentamento deste problema, que ainda de acordo com a ONU, se não for solucionado, pode resultar em mais plástico do que peixes nos oceanos até 2050. Dados revelam que a poluição plástica é considerada uma das principais causas de danos ao meio ambiente e à saúde. Por ano, são consumidas até 5 trilhões de sacolas plásticas em todo o mundo. Nos últimos anos, o meio ambiente passou a ser o centro de diversas discussões em torno do planeta. Mas, apesar de ser um assunto considerado bastante comum, nem todo mundo percebe a importância de se mudar velhos hábitos. Por isso, há necessidade de ensinar a preservar o meio ambiente desde cedo. Sim, se não for desde cedo, vai dar mais trabalho ainda. E a ideia é de que eles mudem mesmo de atitude. São em ações simples do dia a dia que a gente promove essas ações. Este grupo de jovens estudantes de uma escola da rede particular de ensino de São Luís veio a um supermercado da cidade para distribuir sacolas ecológicas e chamar a atenção sobre o perigo do uso excessivo de produtos plásticos e descartáveis, que contaminam os oceanos, prejudicam a vida marinha e afetam a saúde humana. A gente vai entregar essa sacolinha por causa que o plástico está acabando com o nosso planeta e daí a gente vai entregar para vocês não usarem mais o plástico. Obrigada. Legal, valeu. O que você achou aí da iniciativa? Muito importante, né? Já conscientizar desde criança em relação aí à sustentabilidade, a não estar usando aí a sacola plástica, né? Então, muito importante, iniciativa bem legal. As pessoas pensam muito em si, né? Não pensam no futuro, não pensam o quanto que esse plástico ele vai demorar a sair do meio ambiente, e essa preocupação é extremamente importante. Já estou aqui com o Marcos Saldanha. Marcos, muito boa noite para você. Muito boa noite, Pascoal. Muito boa noite a você de casa. A pauta política, claro, a pauta meio ambiente, na verdade, é sempre muito importante, mas acaba sendo deixado muitas vezes em segundo plano, vamos dizer assim, pelos candidatos, pelos pré-candidatos que estão aí, né, neste meio disputando as eleições, mas não deveria ser assim, né? Infelizmente, né, Pascoal? Infelizmente isso é verdade. O eleitor, ele precisa cobrar muito mais que essa pauta esteja presente em todos os campos. Afinal de contas, esse ano tem uma eleição grande. A presidente, governador, deputados, senadores, e todos estão envolvidos com a questão ambiental. Todos, dentro da sua área, são capazes de mudar. Hoje mesmo, por exemplo, a Assembleia Legislativa, o presidente criou aí uma medalha para homenagear ações ligadas ao meio ambiente.
É muito pouco, ações pontuais que reconheçam, claro, legal, bacana, mas a gente lembra que a própria Assembleia Legislativa foi construída numa área que era reserva ambiental. Sim. E a própria Assembleia, em anos anteriores, aprovou que terrenos ali atrás da Assembleia fossem cedidos para construir outros prédios. Então é uma contradição grande, né? O discurso de um lado, prática outra, né? Tão pouca área verde, né? Ainda se desmatar para fazer prédio é difícil. Pois é. Então, esses elementos aí ficam muito a desejar. E é uma pauta que está ligada à saúde, está ligada à educação, mas a gente tende a secundarizar o que não deveria acontecer, né? Já que estamos falando de pauta eleitoral, né, de movimentos para este período eleitoral, a gente tem novidades de pesquisas eleitorais um pouco mais aprofundadas, principalmente no que diz respeito à estratificação dos votos com relação aos pré-candidatos à presidência da República, não? Pois é, Pascoal. Hoje me chamou muita atenção, eu tive contato a uma pesquisa de um portal 360, que fez uma pesquisa nacional de intenções de votos, e ela é muito detalhada. Além dos candidatos que são colocados, ela pesquisa por sexo, por idade, por regiões, e olha, salta aos olhos indiscutivelmente. Sem Lula nas eleições, Bolsonaro hoje, na intenção de voto, vale lembrar que uma pesquisa ela demarca um momento, um raio-x daquele momento. Sem o Lula, o Bolsonaro ganha em todos os cenários, seja com quem for. Seja com Alckmin, seja com a Marina, seja com Dória, seja com Ciro, em todos. E o que é interessante? O interessante é que ele tem eleitores, inclusive, entre jovens. Pessoas que vão votar ali pela primeira vez, 16 até 24 anos, faz parte de um eleitorado dele interessante. Embora ele tenha votos em todas as faixas etárias, os mais idosos não votam com ele. Será que é porque esses mais idosos sabem o que é uma ditadura, sabem o que é uma militarização? O Bolsonaro vai estar aqui dia 14, era dia 16, mas ele antecipou a vinda dele. Há um dia aí que tem eventos, a Copa do Mundo está começando. Sim. Enfim. E a gente precisa ver como é que esse cenário vai se representar. Ele tem intenções de votos em todo o Brasil, mas é no norte onde ele tem mais votos. O Ciro Gomes, por sua vez, que vem aí em segundo lugar nas pesquisas de intenções de votos desse portal que realizou, ele tem muito mais votos concentrados no Nordeste, até porque é a área onde ele tem história, onde ele tem uma representação maior do seu eleitorado. Então, a gente fica sempre muito atento a esses movimentos. Será que o Bolsonaro é mais lembrado nas pesquisas por conta do acesso que ele tem às redes sociais? Isso explicaria o fato do jovem lembrar o nome dele, mas não necessariamente votar nele na hora exata? Então, nesse momento, eu diria que é um pouco assustador a gente ter um Bolsonaro liderando as pesquisas. Bom, falamos algumas vezes aqui que o Lula dificilmente não estaria na eleição. Mas dizem muito que eleição é que nem nuvem, né? Você olha para o céu e a cada momento ela tem um formato diferente. Essa é uma metáfora que eu ouvi hoje e achei perfeita. E olha o que acontece. Hoje o Lewandowski, ele entra aí para assumir lá na turma do Supremo, no lugar exatamente do Fachin. Então ele passa a assumir os casos da Lava Jato. O Lewandowski pode ser que tenha uma postura diferente e dá uma sobrevida pro Lula. Então, assim, o que parecia impossível não é que agora esteja mais fácil, mas é que abre uma possibilidade. Então, a gente vê que sem o Lula na eleição, dá o Bolsonaro até esse momento. Então, a gente precisa ver se ele vai ser solto e se o nome dele passa a ser contado nas intenções. Na verdade, um quadro para a presidência da República bem difícil, com os atuais postulantes. Mas a gente precisa seguir, né? E olha só, trazendo aqui para a pauta local, né? Tanto na Assembleia Legislativa quanto na Câmara Municipal de São Luís, os assuntos das pautas se assemelharam, porque tanto os deputados quanto os vereadores cobraram aí questões relativas à pauta cultural da cidade. Olha só. Na Assembleia Legislativa, os deputados discutiram a política de editais adotada pelo Estado para contemplar as brincadeiras que vão se apresentar nos arraiais no São João deste ano. Parte da bancada de oposição quer que sejam encontradas formas para que mais brincadeiras sejam contempladas. Olha, primeiro nós levamos essa situação ao secretário Diego Galdino. E aqui, desde o primeiro momento, quando nós passamos toda essa informação e o sentimento que existia em relação a essa questão do São João do Maranhão, feito pelo governo do Estado, ele se colocou muito à disposição, aberto para o diálogo, em buscar uma solução.
e nós já conversamos com as brincadeiras que se sentem, na verdade, desprestigiadas por não participarem do arraial oficial, e já conseguimos, junto ao Diego, uma audiência na quinta-feira, onde vamos reunir uma comissão dos representantes dessas brincadeiras para, junto com o Diego, buscarmos uma solução para atendermos a todos. Já na Câmara foi aprovado o projeto de lei do vereador Francisco Chaguinhas, que obriga o município a dar prioridade a artistas locais em eventos realizados com o dinheiro público no município de São Luís. Olha, primeiro dizer que o artista que está iniciando no nosso estado é ausente dos recursos do Ministério da Cultura. Eles não existem, o Ministério da Cultura não existe para os artistas do estado do Maranhão, principalmente que eles estão iniciando. O projeto segue agora para a sanção do prefeito Edivaldo Holanda Júnior. Marcos, viu aí, né, essa situação da cobrança, da situação muito muita discussão a respeito da questão do São João deste ano aqui no Maranhão, repercutindo muito na Assembleia. Pois é, Pascoal. Ano eleitoral, estamos no São João, ano de Copa do Mundo, ninguém quer se indispor com o seu eleitorado, né? E a gente sabe que o São João tem muito disso, né? Sobretudo nos municípios. Bora ver o que acontece. Obrigado, Marcos. Muito boa noite. Ok, boa noite a você de casa também. A Organização Mundial da Saúde divulgou nesta terça-feira o Atlas da Violência, que traz um retrato muito contundente da criminalidade no país. O Brasil tem o pavoroso número de 30 mortes por cada grupo de 100 mil habitantes. O Maranhão está pouco acima dessa média. Quem vai trazer os detalhes deste assunto para a gente é a repórter Aniele Pimentel. Oi, Aniele, muito boa noite para você. Dá para tirar algum número positivo desse levantamento, hein? Olha, Pascoal, dá sim. Boa noite a você e a todos. Entre os anos de 2015 e 2016, a taxa de homicídios caiu quase 2% aqui no Maranhão. É pouco, mas se formos comparar com o período anterior, a gente percebe que existe sim um avanço. Entre 2011 e 2016, a alta foi de 44,6%. E nos últimos 10 anos, a alta foi de 121%. Daí essa boa notícia de uma redução recente, com os atuais investimentos em segurança. Dar esse resultado na queda na taxa de homicídios, viu, Pascoal? Certo, Aniele. Agora, essa pesquisa ela traz dados amplos, né, sobre essa violência. Não é no Brasil, porque de cada 10 homicídios, né, 7 foram por armas de fogo. Como é que está essa estatística aqui no Maranhão, hein? Olha, Pascoal, segue a mesma tendência, viu? Aliás, o Estado teve nesses últimos 10 anos um aumento de 7% no uso das armas de fogo como responsável pelos homicídios. Lembrando, a pesquisa compreende de 2006 a 2016. As únicas reduções foram verificadas no último ano da pesquisa entre 2015 e 2016. No geral, a taxa de homicídio no Brasil foi de 30,3 para cada grupo de 100 mil habitantes. O Maranhão tem a terceira menor taxa das regiões Norte e Nordeste, ficando atrás do Piauí e da Paraíba. Em todo o país, como destaque negativo, ainda temos o número de assassinatos de pessoas negras e a alta no número de estupros. Bom, Pascoal, eu vou ficando por aqui. Uma ótima noite. Até amanhã. Tá bom, Aniele. Muito obrigado por suas informações. Boa noite. Até amanhã. Outro tipo de violência comum é a que acontece no trânsito, que em parte é provocada pela imprudência dos motoristas. A Polícia Rodoviária Federal divulgou as informações sobre a morte de 3 pessoas, 3 que estavam em uma motocicleta. O acidente aconteceu no município de Presidente Dutra. Um homem de 36 anos, identificado como Arley Oliveira, que conduzia a moto, Romila Ferreira, de 27 anos, e também uma criança de colo, morreram após a moto colidir na traseira de um outro veículo. Apesar de sabermos que essas situações de transporte de mais de uma pessoa como passageiro em motocicletas pelo interior são muito comuns, né, por falta de fiscalização, a gente não deixa de se chocar com casos como esse, infelizmente. Vamos seguir com o Jornal da Guará e no próximo bloco você vai ver que servidores do Hospital Universitário pararam de trabalhar em uma greve que começou hoje e um fórum que discutiu o trabalho infantil no estado. É a seguir.